Meus amigos, o que nós alertamos no vídeo anterior aqui no canal não foi apenas uma previsão. Foi um aviso de um desastre iminente. E ele acabou de acontecer. Se você achava que o rombo de 47 bilhões de reais do Banco Master era o fundo do poço, eu sinto te dizer, a Polícia Federal acabou de encontrar um alçapão. Em menos de 24 horas após a nossa denúncia, o cenário em Brasília mudou completamente. O Banco Central não teve escolha e decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank. Mas a notícia que está fazendo a classe política tremer não é o fechamento do banco. É o que a Polícia Federal encontrou nos computadores apreendidos. A lista de investigados cresceu. Não estamos mais falando apenas de um banqueiro ou de executivos de terno e gravata. A Operação Compliance Zero chegou na família. Pela primeira vez, nomes de parentes, cunhados e o patrimônio pessoal do clã Vorcaro entraram na mira como parte do esquema para maquiar a maior fraude bancária da década. E tem mais. Documentos exclusivos mostram que essa fraude bilionária só ficou de pé por tanto tempo porque existia uma trinca do poder em Brasília. Nomes que você vê todo dia no jornal, como Arthur Lira, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, aparecem agora ligados a pressões para que bancos públicos salvassem a pele desses fraudadores com o seu dinheiro. Este é o Fatos em Dados News, e no vídeo anterior, milhares de vocês chegaram aqui buscando a verdade que a mídia tradicional tenta suavizar. Hoje eu vou abrir o dossiê completo. Os nomes, os valores e o esquema dos fundos fantasmas. Já verifica sua inscrição, senta o dedo no like para o YouTube espalhar essa notícia e vamos para a verdade. Para você entender a gravidade do que aconteceu hoje, a gente precisa desenhar o esquema. Muita gente perguntou, mas como eles esconderam 47 bilhões por tanto tempo? O Banco Central não viu? A resposta está num mecanismo perverso que a PF chama de a grande maquiagem. O Banco Master, liderado por Daniel Vorcaro, operava como uma pirâmide de luxo. Eles tinham um rombo gigantesco causado por empréstimos que nunca foram pagos. Mas atenção aqui para o detalhe que a gente apurou. Eles usavam uma gestora de recursos chamada Reag Investimentos. Guarde esse nome, Reag. O esquema, segundo a investigação, funcionava em um triângulo das Bermudas financeiro. Primeiro, o Banco Master emprestava dinheiro para empresas de fachada. Segundo, essas empresas pegavam o dinheiro e aplicavam em fundos geridos pela Reag. Terceiro, esses fundos, cheios de dinheiro, compravam títulos podres e ativos supervalorizados do próprio Banco Master ou de empresas ligadas ao banqueiro. Você entendeu a jogada? Eles pegavam o dinheiro do banco, davam uma volta no mercado e o dinheiro voltava para o bolso deles como se fosse lucro de investimento. Só nessa brincadeira, a Polícia Federal identificou transações suspeitas de 11,5 bilhões. E o pior, para dar garantia a esses fundos e enganar o Banco Central, eles precisavam dizer que tinham patrimônio. É aqui que entra a novidade que explodiu hoje, a entrada da família na cena do crime. A Operação Compliance Zero não prendeu apenas executivos aleatórios. Ela foi no coração financeiro da família. O nome que aparece com destaque nas investigações agora é o de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Zettel chegou a ser detido temporariamente. Por quê? Porque a PF suspeita que ele era uma peça-chave para movimentar e ocultar esses ativos. A investigação aponta que imóveis pessoais, mansões em condomínios fechados, terrenos supervalorizados e até participações em hotéis de luxo, pertencentes a parentes e laranjas, foram usados para calçar essas operações fraudulentas. Eles diziam ao mercado, olha, esse fundo aqui é seguro, ele tem essa mansão de 50 milhões em garantia. Só que muitas vezes o imóvel valia uma fração disso. Ou pior, era comprado com o próprio dinheiro desviado do banco. Já estamos falando de crime de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao envolver bens da família para enganar o regulador, eles cruzaram uma linha sem volta. Agora, a justiça determinou o bloqueio de 5,7 bilhões em bens. Imagine você, trabalhador, que rala o mês todo. Se você deve R$100 no cartão, o banco te liga dia e noite. Esses caras devem bilhões.
usam o dinheiro dos clientes para comprar jatinho e diamante, e ainda colocam a família para assinar a papelada. É a farra do guardanapo, só que digital. Mas como ninguém parou isso antes? Aqui entramos no pântano político. Não existe crime financeiro desse tamanho no Brasil sem um braço político forte. As investigações e reportagens de bastidores citam repetidamente o que Brasília chama de a trinca: Arthur Lira, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Segundo apurações, essa trinca teria exercido influência pesada sobre o BRB, Banco de Brasília. O BRB, que é um banco público, controlado pelo governo do Distrito Federal, injetou bilhões comprando esses fundos podres do Master. Por que um banco público compraria lixo? A resposta está nas conexões políticas. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é apontado como afilhado político de Ciro Nogueira. Existem relatos de que o nome de Ciro constava na agenda pessoal do banqueiro Daniel Vorcaro. Eles não eram apenas conhecidos de vista, havia uma relação de interesse. A PF investiga se a pressão para o BRB comprar o Banco Master, uma operação suicida que o mercado chamava de salvação amiga, veio justamente desse grupo político. Eles queriam que o Estado, ou seja, você, assumisse o prejuízo para salvar o banco dos amigos deles. E tem um detalhe que choca. Há menções até de compra de mansões financiadas pelo BRB para figuras poderosas como o próprio Arthur Lira, em condições que nenhum cidadão comum conseguiria. É um ciclo vicioso. O banco público financia o luxo do político, e o político protege o banqueiro que frauda o sistema. E vocês acham que eles pararam por aí? A ousadia era tanta que a PF descobriu um braço de milícia digital pago pelo banco. A investigação revelou que foram contratados dezenas de influenciadores e perfis nas redes sociais para atacar a reputação do Banco Central e dos auditores que tentavam fiscalizar o Master. Eles criavam narrativas falsas, diziam que o BC estava perseguindo o banco, tudo para criar uma cortina de fumaça e pagar influenciador com dinheiro de fraude para atacar órgão fiscalizador. Isso é tática de máfia. Eles tentaram intimidar o Estado brasileiro, mas dessa vez a tática falhou. Meus amigos, o resumo da ópera é o seguinte: a farra acabou. O Will Bank caiu, os bens da família Vorcaro estão na mira de bloqueio judicial e a trinca de padrinhos políticos está se escondendo nas sombras. A postura do governo em deixar a PF agir e o Banco Central liquidar é um recado claro. Com a liquidação decretada, o sigilo bancário cai por terra. Tudo o que estava escondido nos computadores do banco agora está nas mãos do governo federal. Isso pode ser a arma que faltava para implodir de vez os acordos escusos do Centrão. Se provarem que o dinheiro do povo financiou o luxo desses banqueiros com a bênção de Lira e Ciro, nós estamos diante de um dos maiores escândalos que o nosso Brasil já viu. Mas essa história não termina aqui. A lista de 8 novos investigados que a PF intimou inclui gente que operava o sistema financeiro paralelo do banco. E eu prometo a vocês, assim que esses nomes forem confirmados oficialmente no Diário da Justiça, eu trago aqui no canal. Não adianta eles tentarem derrubar, não adianta tentarem abafar. O Brasil acordou e nós estamos de olho. Agora eu quero a sua opinião, que é o mais importante. Com os bens da família bloqueados, você acha que vai sobrar dinheiro para pagar os clientes? Ou o governo vai ter que intervir com dinheiro público de novo? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu leio todos. Compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho. A informação é a nossa única defesa. Esse é o Fatos and Dados News. Fiquem com Deus e até a próxima.